Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um nosso encontro aqui, agora Resenha Espírita. Hoje nós estamos iniciando uma série de ações relativas, à doutrina espírita, ao cotidiano da doutrina, dos centros, dos dirigentes e tudo mais, a fim de poder trazer um pouco mais de informação a todos, ok? O pessoal que está nos acompanhando, por favor, me dê um retorno do áudio para mim. Áudio. Vocês conseguem me ouvir? Tudo tranquilo? Aliás, hoje é um primeiro teste que nós estamos fazendo. Ok? Olha lá. Henrique de Urupê já está conosco. A Cleonice também. Mônica. Cristina Santana. Olá. Seja bem-vindo, Cris. O grande amigo Fábio. Áudio está perfeito, meu querido. Aliás, Fábio estará conosco talvez na quarta-feira aí, trazendo um tema da doutrina para a gente poder discutir juntos aí, ok? Quero convidar a todos para a gente poder fazer uma prece, ok? Grande Mônica nos ouvindo lá de Niterói, um abraço a todos de Niterói, a grande Niterói, gosto muito daí, ok? Shirley também participando hoje, Shirley Menezes, olha só, show de bola. Grande Otávio, obrigado pela sua presença, viu? Feito? Bom, vamos se achegando. Eu quero convidar todos agora para fazer uma prece simples, mas eu gostaria de convidar aqueles que se dispõem. Vamos largar um pouquinho o teclado, vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, o Mestre dos Mestres, o Divino Rabi. Eu sempre falo, o amigo certo das nossas horas incertas. Que ele possa permitir que seus enviados, os bons espíritos, possam estar conosco neste encontro, nos intuindo, nos colocando da melhor maneira possível a fim de doarmos o nosso melhor. E que também eles possam nos proteger das investidas dos espíritos que ainda insistem em fazer o mal, somente o mal. Ok? Estamos aguardando, o Navarro estava no estudo, tá? Já está vindo. Celinha, boa noite. Laura, a Neiva também. Paraopeba, Minas Gerais. Olha, um grande abraço a todos, tá? Fique na paz, sinta-se à vontade aqui conosco, tá? Nós temos aí a Cristina Santana, que sempre nos auxilia no chat. Nós temos a Luísa também, que está nos ajudando, tá? Então sinta-se muito à vontade, ok? O porquê hoje, né? Porque conversando muito com o Navarro nesses dias aí, no qual pegou todos nós de surpresa. Nós jamais imaginaríamos, né, um tal fato, pelo menos eu, na minha idade, já tenho aí meus 50 anos, e nunca vi algo relativo assim. Então, isso pegou a gente muito de surpresa, em todos os nossos sentidos.
em todos os nossos ramos, e por isso muito nos chamou a atenção do tema. Como que vamos fazer? Qual que é o papel do centro neste momento de pandemia, de quarentena, de recessão econômica que provavelmente vai vir? A grande Yolanda, obrigado pela sua presença. Então, a gente vamos tentar colocar isso para o pessoal muito longe, né? A gente não tem a pretensão de impor nada, mas assim, de deixar alguma coisa para poder. Eu sei que tem muitos dirigentes assim, sem saber o que fazer, como a maioria, tá? Porque foi pego também de surpresa e etc, etc. Então foi isso que nos motivou a fazer essa live. Então eu estou esperando ele chegar para a gente poder começar. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Oi, Andréia, bom te ver, viu? Suelen também, Eliane. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Fique tranquila. Eu já recebi algumas, a gente vai fazer um bate-bola aí com o Navarro, uma coisa bem simples, descontraída, para ele poder ir alavancando o seu pensamento para este momento. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, fique muito à vontade, ok? Grande José Antônio está conosco já. Marcos Ávila. O chefe chegou agora, tem que ficar. A postura é outra agora, o chefe está na área. Okay? E vamos aguardar o nosso querido Navarro. Até agora não tenho notícia dele, mas já ele está aí já. Okay? Pode ficar sossegado. Navarro é sempre assim, ele tarda, mas não falta, viu? Pode ficar tranquilo. Eu sei que aqui nós temos alguns dirigentes e é legal a gente começar a interagir já, enquanto o Navarro não chega. Quais são, eu sei que cada um, se alguém puder colocar o centro que frequenta também, além da cidade, se frequenta algum centro, alguma instituição, alguma coisa, coloca para a gente, tá? Como que vocês estão agindo dentro da sua realidade, dentro do seu... da sua realidade, do seu bairro, da sua comunidade, como que vocês estão alavancando nesse momento? Nós estamos tentando fazer de tudo para tentar levar, às vezes, um conhecimento, um estudo, uma palestra, mas eu sei que não é só isso, muitas coisas envolvem uma casa, inclusive os próprios trabalhadores. Então, eu gostaria de saber se tem algum dirigente, alguma coisa aí, como que isso se dá, ok? Tem alguma sugestão, alguma coisa? Cris, vai na paz, minha querida. Marcos, tem mais algum? O Renê, o próprio Fábio. Henrique, lá em Urupês, Henrique, como que estão fazendo aí? A Cleonice. Mônica, de Niterói. Mônica, fala pra gente como que você tá, como vocês estão levando isso aí. Olha lá, Cruz Alta, grande Gledson, obrigado pela presença, viu, meu amigo? Como que vocês estão tentando alavancar isso aí? Grande Ivo, Paz e Luz, Centro Espírita Lar de Caridade em Bento Gonçalves. Opa! Ô Ivo, aproveitando que você está aí, fala para mim, como é que vocês estão aí nesse momento atual, como que vocês estão conduzindo os trabalhos? Olha lá, a Andréia diz que são tempos difíceis, psicológico muito abalado, está cada dia mais difícil, ainda sendo profissional da saúde. Frequenta o Centro Espírita Batuíra, porém fechado devido à pandemia. Tá, Andréia, mesmo assim ele fechado, vocês têm alguma atividade que vocês fazem paralela ou fechou tudo, está tudo terminado? Como é que é? Tudo paradão? Mônica, sim, um dia depois do outro, óbvio. Ainda bem.
Mas vocês estão tendo alguma atividade? Vocês mantêm ainda alguma atividade ou simplesmente paralisou tudo? Como que vocês estão indo nessa? Tudo parado, Andréia, ótimo. A Chile, que embora não frequente nenhum centro, procura ajudar as instituições na medida do possível, sim. E essas instituições que você ajuda, Chile, elas estão tendo algum trabalho ainda ou não? Está tudo parado, tudo paralisado? Estamos com cautela e as palestras virtuais. Ótimo, Ivo. Ótimo. Essa cautela que você citou, ela se dá em que braço dessa instituição espírita? De que braço? Vocês mantêm a parte assistencial, mantêm a parte, às vezes, mediúnica ou não? Ou só mesmo palestras virtuais e tudo mais? Grande Pedro. Pedro nos fala aqui que estudo, esclarecimento, perguntas online, atendimento online, passe e preces à distância. Ótimo. Muito bom, Pedro. Muito bom mesmo, tá? Muito bom mesmo. Muito bem, Pedro. O Pedro ele faz parte do Jardins da Caridade. É um centro que tem várias atividades de segunda a domingo e muito bem frequentado, viu, Pedro? Obrigado pela sua presença. A Cris de Andeara, do Allan Kardec. Muitas pessoas sentindo necessidade de conversar. Estamos dando passes pelo telefone, passes à distância, né? E conversando via telefone. Ótimo, legal. Mônica, tentando não criar expectativa. Minhas atividades estão aqui pela internet. Ótimo, perfeito, Mônica. Tem a Cris, grande Cris. Saudade também de você, filha. Muito bom te ver aqui, viu? Como é que estão as coisas por aí, Cris? Estou sempre focado nas coisas boas, sabendo que a realidade não é fácil, me empenhando em estudos e palavras virtuais, e palestras virtuais. Ótimo. Perfeito, perfeito mesmo. Essa questão da paralisação, ela pegou também de surpresa os próprios colaboradores do centro, porque nós temos muitas pessoas que sentem-se como se fosse um cachorrinho quando cai do caminhão de mudança, né? Que estava acostumado naquela rotina e de repente também não tem a rotina. Navarro está chegando aqui já. Grande mestre, boa noite. Boa noite, Ale, meu amigo. Que prazer imenso participar com você dessa noite de estudos. Está ouvindo bem? Tô, perfeito, perfeito. E você me ouve? Sim, perfeitamente. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Me desculpe o atraso. Imagina, tá perdoado. Se meu netinho de 9 anos tivesse aqui, ele tinha consertado essa questão técnica, certo? Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Navarro ainda... Eu sou do século XX ainda. Ótimo. Olha, para quem não conhece, o Navarro, ele é do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, tá? Ele está à frente lá há mais de 30 anos. Desculpa falar 30 anos, mas é que ele é jovem ainda, tá, gente? Mas é só para vocês se situarem aí, ok? Tá bom. Ele é expositor espírita, aliás, um dos mais requisitados aqui da nossa região, onde a gente se espelha muito nele também, já com grandes décadas aí nessa toada. É o cara que mais requisitado nosso aqui. E ele, além de amigo e irmão, ele é uma pessoa que sempre está nos auxiliando em todos os sentidos, tá? Eu sou muito grato a ele por tudo, e ele sabe disso. Nada mais que a nossa obrigação. Ele me acompanha sempre. Às vezes ele faz aquele cafezinho sem açúcar para a gente tomar à tarde, né? e haja bule. E hoje aqui nós vamos tratar, Navarro, de um assunto que está sendo muito
cogitado, né, nesse atual momento, e que o tema nos fala. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o papel do Centro Espírita nessa atualidade, nesse momento que nós estamos vivendo. Mas muitos aqui que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar, às vezes não tem essa coisa. O que é o Centro Espírita, Navarro? A primeira coisa que a gente tem que conceituar é isso aí. Na sua visão, o que você vê? Como que é isso aí? Okay? Bom, o Centro Espírita é uma célula onde se divulga a doutrina espírita, ou seja, a doutrina codificada por Allan Kardec. E também é o Centro Espírita, por isso mesmo, vamos dizer assim, um local de onde se encontram os adeptos da doutrina para se confraternizarem, né? Então, sempre a ideia do Centro Espírita é divulgar a doutrina espírita, mas é também confraternizarem aqueles que o visitam, que o frequentam, né? Então, nada mais do que isso. O Centro Espírita é estudar a doutrina e a fraternidade pura. Ótimo, legal. Uma coisa, a gente sabe que às vezes alguns centros, né, se fundam por livre e espontânea vontade, outros são algumas dissidências de alguns pensamentos que não bateram e fundam-se em outras casas, o que é muito válido, né? Acho que a própria espiritualidade que provoca isso de alguma maneira para poder fazer isso alavancar. Mas qual é a função, então? Nós já conceituamos, né, o que é o centro, e qual que é a função máter? Vamos dividir essa função, para o pessoal nos entender melhor, da seguinte maneira. Uma função, né, chave, pedra, ok? E uma função, não vou dizer secundária, mas adjacente. Como que seria essa função? Todos nós estamos aqui na Terra para desenvolvimento dos nossos espíritos. Então, a função do Centro Espírita, na divulgação da doutrina de Kardec, é melhorar, no nosso ponto de vista, fazer com que se dê a melhora moral da humanidade a partir daqueles que se enquadrem, que se encaixem nos seus postulados, né? Então, a função de um Centro Espírita é tornar melhor o homem. Nesse contexto, nós estamos caminhando para o Instruí-vos do Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, então, nós temos que instruir para melhorar moralmente. Mas, ao mesmo tempo, enquanto célula social, vamos dizer assim, e trabalhando o nosso espírito para ser melhor, ele também tem a função de exemplificar a caridade que tanto pregamos, né, que fora da caridade não é salvação, segundo Kardec nos ensina em o Evangelho segundo o Espiritismo. De forma que a gente, em praticando a caridade, nós também vamos não só ajudar as pessoas a se tornarem pessoas melhores através do conhecimento, do ensino, quanto também vamos ajudar na subsistência material daqueles que baterem as nossas portas em situações mais complicadas, materialmente falando, do que a nossa mesmo. Então, a nossa função é aliviar materialmente, mas, sobretudo, ensinar as pessoas acerca da realidade espiritual para uma melhora moral da humanidade. Então, seria essa mescla aí, vamos colocar de uma maneira mais simples, né, para o pessoal entender, uma mescla de uma caridade material e não material, no caso, de você levar a palavra, sim, levar o conhecimento, assim como Kardec nos ensina, né, e você citou o Espírito de Verdade, né, instruir-vos, né, amai-vos, e também tem um braço, né, um ramo, onde tem aquela parte mais assistencial. Tá. Partindo dessa definição e dessa premissa, né, da função dele, eu queria te perguntar, tá, de repente, não só a questão do centro, mas toda a nossa vida nesse contexto, né, mudou. Não sei se você já tinha passado por isso, eu, pelo menos na minha idade, né, na minha idade eu nunca passei por isso, né? Mas como que esse centro vai, então, agora, nesses tempos atuais, com todas essas demandas que o momento pede, às vezes, ou que a gente está, né, fazendo um preview aí do que será, do momento,
com essas novas determinações legais. Como isso, né, no seu caso, como dirigente, como que você vê isso aí? Ale, meu amigo e queridos amigos, a coisa aí já vai para o âmbito da pessoalidade. Cada um de nós interpreta, como o próprio Mestre Jesus nos deu a lição, né? Quando um jovem doutor da lei o questionou qual era o maior mandamento da lei, ele disse: o que é que está escrito na lei? O que é que você lê na lei? Então, cada um de nós entende as coisas de uma forma. Eu, particularmente, e porque estamos na direção do centro, a gente, e o trabalho todo é voluntário, nós não abrimos mão, de forma alguma, nós não abrimos mão de socorrer materialmente a nossa população de assistidos lá no solo sagrado. Por quê? E é a minha concepção. Porque é o que eu gostaria que fosse feito para mim se eu estivesse lá no lugar deles. Então, eu tenho 32 anos de Centro Espírita Franciscano Xavier, estamos lá desde que fundou-se o centro, fomos um dos membros da fundação. E ao longo desses 30 anos no solo sagrado, a gente aprendeu a desenvolver amizades. Então, muitos dos que estão lá são amigos da gente. Ora, o Senhor Jesus disse que é para a gente fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito para a gente mesmo. Muitos daqueles que estão lá são meus amigos. E nessa hora de penúria, porque é um bairro extremamente complexo, materialmente falando, nós não poderíamos deixar de atendê-los. Então, a gente vai com máscara, vai com álcool gel, vai com as orientações de distanciamento, pede a eles que não se aglomerem, façam uma fila com uma certa distância entre eles, mas a gente jamais vai abrir mão de socorrê-los materialmente. Nós tivemos uma lição esse final de semana que passou, que me tocou profundamente o coração, ali. Gostaria de dividir isso com vocês. Claro, por favor. A gente faz uma sopa para distribuir para as pessoas levarem, a gente tem sacolas de mantimentos que a gente produz, foram mais de 100 famílias, né, atendidas, e uma senhora se aproximou do portão, porque nós não deixamos o público entrar, está proibido, não é, entrar, e ela falou: seu Navarro, eu vim ver se o senhor tem uma cesta para mim, porque na semana anterior nós tínhamos conseguido doações de cestas básicas completas, dessas comercializadas completas, sim, né? Sim. Distribuímos tal. E eu falei para ele: olha, nós já ganhamos, nós ganhamos a semana passada e já distribuímos, né, para quem veio. Ela, com lágrimas nos olhos, disse: olha, eu fiquei em casa cumprindo as determinações legais e deixei de ganhar uma cesta que ia matar a fome da minha família. Aquilo me doeu muito o coração. Então, eu não posso deixar de ajudar aquelas pessoas que há 30 anos estão frequentando o centro, que frequentam o evangelho, que vão buscar um mantimento. Então, a minha consciência não me deixa me ausentar do trabalho, entendeu? Então, nós vamos lá para socorrer amigos, mas sempre de acordo com as prescrições legais, né? Tomando cuidado. Eu sou grupo de risco, tenho mais de 60 anos, sou diabético, mas a gente não pode deixar de atender os amigos da gente, né? Nesse sentido que eu acho que a casa tem que arrumar, na minha opinião, as casas têm que arrumar um jeito de continuar assistindo, porque à medida em que nós permanecemos mais em casa, reclusos, segundo a orientação do Ministério da Saúde e dos governos, mais gente está perdendo emprego, mais gente está passando fome, e isso a gente já está percebendo um acréscimo vultuoso e geométrico naqueles que batem as portas da nossa casa, entendeu? Então a gente vai atender sempre de acordo com as necessidades, mas nós não vamos abrir mão da exposição ao risco por conta do coronavírus. Não, ótimo. Então, isso vai de encontro também. Aliás, eu sou muito grato, ele deve estar aí no chat, o Marcos Ávila. Marcos Ávila, tenho aprendido muito com ele e com todos os colaboradores do Erasto, né, aquele projeto do Arroio lá, onde tem Sim. aos sábados. Você bem conhece. Um belíssimo trabalho vosso. Sim, eu até me emociono de ver você falar, e eu também lembro do pessoal lá, que quem vai a campo, o Marcos tem nos ensinado muito isso, a gente sai um pouco da teoria, um pouco da ciência, né, e vai no tete a tete, e mesmo com tudo parado,
me deu um aperto no coração. E agora? Como é que a gente vai fazer com aquele pessoal? É a primeira coisa que vem na mente. Como que nós vamos fazer? Nós não podíamos reuni-los num salão. O salão é pequeno e é muita gente. Como então que nós vamos alavancar isso aí? E aí ficou aquele impasse, tudo para lá, e o Marcos, uma pessoa maravilhosa, aí ficou inquieto, aquela coisa, não dormia direito. Ali, e agora o que nós vamos fazer? Não, nós vamos lá sim. Nós não vamos deixar o pessoal atender. Os que estiverem lá, porque a gente não tinha comunicado nada, nós colocamos eles numa ala, nós fizemos as sacolas lá, as cestas, e fomos distribuindo e avisando que ia estar nas 2, 3 próximas semanas fechado, mas que nós iríamos a campo, e não deu outra. Continuou-se o trabalho mais fechado, sem público, nós lotamos os carros, lotamos a perua, agora o Erasmo tem uma perua agora, e saímos para os bairros entregando. Se você vê a felicidade daquele pessoal vindo chegar até eles, e muitos confessam, olha, eu não tinha nada em casa. Sim, a gente ouve muito. Então eu vou muito de encontro com o que você está falando no seu depoimento aí agora. Então eu não sei como que são outros que estão aí no chat, também pode interagir com a gente, pode perguntar, tá? Pode dar o seu testemunho também. E aí, de repente veio, pegou a gente, e agora o que nós vamos fazer? Mudou uma realidade. Sim, sim. E como eles estão se ajustando a essas novas realidades? Um exemplo, nós sabemos que o centro tem um papel primordial, que é o esclarecimento, o conhecimento. E aí, como que eu vou fazer? Eu não posso ter grupos, tem centros que tem grupos de estudos grandes. Sim. Tá? Tem centros que não, mas a maioria tem. Um exemplo, o Kardec, o Erasto tem 30 pessoas lá, e 30 e poucas pessoas. Como colocar tudo isso numa sala? E aí veio o advento das mídias sociais. A bênção dos nossos tempos, né? Isso, porque muitos, às vezes, tinham deixado um pouco para lá, né? Deixa essa coisa para outro lado, deixa para fulano, eu já não entro mais nessa, né? Mas, de repente, e aí? Como que você vai fazer? Como que você vê, então, agora, esse advento, né? Esse boom das mídias sociais? E o espiritismo, né? Essa relação aí. Esse é um momento extraordinário, né, Ali? É um momento que nós não podemos deixar de aproveitar de jeito nenhum. Nós temos 1000 possibilidades agora de exposição da doutrina espírita, e eu acho que tem um aspecto muito positivo, que com a utilização, seja do YouTube, seja do WhatsApp, ou do Facebook, né, do Instagram, enfim, nós produzimos doutrina espírita para um público que às vezes não tem coragem de ir a uma casa espírita, mas no âmbito doméstico, sem que ninguém o saiba, ela pode assistir para ver do que se trata, ela pode ver uma palestra, participar de um estudo, né? E isso faz com que essas pessoas vão quebrando um pouquinho o preconceito, né? Vão quebrando um pouquinho mais a resistência de adentrar a casa espírita, né? Sim, sim. Eu acho que a gente está vivendo um momento único, e como você está fazendo agora, e os estudos que você já fazia, né? Eu estou me aventurando agora, por conta justamente desse período que a gente tem que se prender mais em casa, eu estou aprendendo a lidar também com essa metodologia. Eu acho extraordinário, o mundo inteiro tem acesso à doutrina espírita com isso, né? Então nós não podemos negligenciar essa ferramenta de forma alguma e utilizá-la o tempo todo, mesmo porque quem não gosta de um tipo de assunto, gosta de outro, e com isso tem escolhas múltiplas, né? Eu acho que todos nós às segundas-feiras, das 8 às 9, nós fazemos o Livro dos Espíritos no Facebook, para integrar o próprio grupo nosso do Centro Espírita, para não ficar disperso, mas também para atender outros centros espíritas, outros grupos, outras pessoas, entendeu? O momento é maravilhoso, não podemos desperdiçar isso de jeito nenhum. Aos domingos nós temos o que é o Espiritismo pela USE, né? A USE também no Departamento de Orientação Doutrinária, através do Júnior. E isso, estamos tentando, o Júnior sempre buscando algo mais para a gente poder sempre estar oferecendo. E falando sobre mídia, uma coisa que é muito, e eu tenho experimentado um pouco na prática já há algum tempo já, vejo uma certa resistência, mas agora nem tanto, né, no momento atual. Atendimento fraterno online. Você já teve essa experiência, Navarro?
Não, bom, quer dizer, a gente por... Não, a gente pelo tempo de experiência... ofício, né? Não, mas não oficialmente, né? Informalmente, uma ou outra pessoa... tal. Veja bem, Ale, eu acredito que todas as possibilidades podem ser utilizadas, desde que com critério, evidentemente, né? Eu acho que precisa ter doutrina espírita presente, e o atendimento fraterno, ele tem uma tratativa muito pessoal, então é preciso muito cuidado com isso. Mas eu vejo que é uma ferramenta que também pode ser utilizada, assim, vamos pensar, se você não tem uma possibilidade melhor, vai essa mesmo, entendeu? Eu acredito que dá para... Tem tatu, vai tatu mesmo, né? Vai tu mesmo, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Evidentemente, os critérios são iguais como se fosse uma casa espírita, entendeu? Se fosse na casa espírita, né? Sim. Mas eu acho extremamente... Mesmo porque, ali, nós sabemos, a humanidade como um todo está passando por um momento bem complicado, não só por conta agora do coronavírus, mas a própria condição existencial da natureza humana está... Nós nunca tivemos tantos suicídios, tantos depressivos, né? Então, toda a ferramenta que vem no sentido de ajudar as pessoas a se reencontrarem, a se encontrarem, a se reerguer, eu acho válido. Não, legal. Nós sabemos que uma das características, pelo menos na nossa região aqui, eu sei que tem várias pessoas do Sul, do Nordeste nos acompanhando aqui, do Rio e tudo de São Paulo. Na nossa região em específico, nós sabemos que uma das características dos centros é a parte assistencial. E nós sabemos também, pela atual conjuntura, né, que as previsões, que a gente já começou a ver aqui na região, demissões, pessoas como essa senhora que no teu depoimento, que deixou de ganhar por estar em casa, com medo, às vezes, né, de passar por um familiar, fica em casa, as diaristas não podem fazer o seu trabalho. E assim, eu vi hoje de um amigo que tem um lava-jato, também caiu demais, e o pessoal não está querendo ir mais ao lava-jato, com medo, aquela coisa. Tá, como que fica, então, essa parte de acolhimento desse pessoal? Porque, às vezes, o centro, ele tem um suporte para X, e agora a gente vai ver, com certeza, X+. Como seria... Como que nós deveríamos, né, assim, numa análise, como nos comportar nesse acolhimento, de trazer o cara, porque às vezes o cara nunca precisou disso, então tem aquela questão do orgulho, o cara não sabe como se achegar à casa. Ou da vergonha, né? Não, vergonha, tá? E a gente até entende, porque a gente às vezes é assim. Claro, com certeza. Entendeu? Então a gente entende perfeitamente, mas como estratégia, como que a gente pode fazer esse pessoal se achegar mais? Ali, o exercício, penso eu, tem que ser o da humildade, da construção de um estado de humildade pessoal, porque as pessoas vão se aproximar e, dependendo do jeito que a gente conversa, do jeito que a gente direciona as tratativas, é que elas vão se sentir mais ou menos à vontade. Então, é um compromisso também para a gente saber atender, mesmo porque, e falando no sentido evangélico da coisa, são os menores irmãozinhos do Senhor Jesus, né? Quando fizesse um desses meus mais pequeninos irmãos, foi amigo. Então, nós estamos tratando de gente precisa ser tratado como gente, com amor, com carinho e com muito respeito, né? É evidente, dentre aqueles que vêm, sempre terão, e isso a experiência nos fala, aqueles que vão querer passar a perna na gente, ganhar mais do que os outros, enganar a gente, e acabam conseguindo, porque a gente também não consegue cercar todas as possibilidades. Mas eu acho que a gente tem que investir sempre na empatia, né? Tem que investir sempre na empatia, pensar que a posição, que nós somos iguais diante das leis de Deus, né? Segundo a própria doutrina espírita, em lei de igualdade, na terceira parte do Livro dos Espíritos, somos todos iguais. O que nos diferencia é tão somente a posição reencarnatória. Então, quem garante que amanhã eu não estou na condição de um deles batendo a porta de alguém para me arrumar um mantimento, né? Então, a gente precisa ter essa percepção, penso eu, o nosso grupo de trabalho tem bem essa consciência, né, graças a Deus, de que as pessoas que vão lá são irmãos nossos, são irmãos do Senhor Jesus, e que nós amanhã ou depois também podemos estar na mesma condição que eles. Isso ninguém garante que não, né? Então, sobretudo no trabalho para ser empático com as dores alheias, né? E respeitoso.
Sim, aliás, nesse final de semana eu me coloquei na situação, porque às vezes amanhã é a gente que está ali naquela condição, e a pessoa talvez que está ali nos auxiliando, e isso é pura verdade, tá? Uma outra coisa que eu tenho trabalhado, o pessoal tem, né, me bombardeado com muitas dúvidas, com muitas coisas, eu sei que não vai fugir do script, tá? Mas é um caso mais à parte. E a questão mediúnica, Navarro? Muitos centros estão me procurando, a gente está tentando orientar dentro das orientações do Ministério da Saúde, do resguardo, tudo, mas como fica? Por quê? Então, não pode terminar, desculpe. Só para concluir, porque esse final de semana teve um centro que me procurou, aliás, não é nem da nossa regional, mas me procurou porque trabalhadores estavam tendo problemas espirituais, problemas de ordem espiritual. E que, segundo o relato do dirigente, se tivesse a parte mediúnica ali no caso, né, trabalhando normalmente, isso seria uma coisa de fácil resolução. Mas em períodos assim, ele não sabia qual passo dar. Claro que a gente está aqui para apenas discutir, a gente não vai dar receita de bolo para ninguém. Sim. Acho que cada consciência é cada consciência. Sim, mas como que você, Navarro, veria essa questão? Ale, o nosso grupo de trabalho mediúnico, por exemplo, está suspenso. E é fácil entender por quê. 75% é gente do grupo de risco. São mais de 60 anos, algumas comorbidades. Então, a gente optou por não reunir o pessoal, mesmo que se use máscara, essas coisas. O que acontece? Se nós nos pautarmos pela oração, pela prática constante da caridade, pelo culto do evangelho no lar e pelo esforço contínuo de equilíbrio emocional e psicológico, nós haveremos de vencer, porque a proposta do trabalho mediúnico não é só fazer o médium trabalhar, mas é o médium entender a sua mediunidade e lidar bem com ela. Eu não consigo, por exemplo, o nosso caso é de segunda-feira, no nosso centro espírita, num trabalho mediúnico, no meu caso, que sou doutrinador, né, entre outras atividades, sou doutrinador, eu não consigo ir lá doutrinar espírito? Não consigo, mas eu consigo ficar na minha casa, ler um bom livro, fazer uma boa oração, né, em benefício dos que sofrem, porque a espiritualidade também faz uso das nossas energias. Mas existe uma questão que precisa ficar muito presente em nossas mentes. Todos nós que conhecemos um pouquinho da literatura espírita sabemos que quando o médium dorme, ele tem grande possibilidade de ir ao trabalho no mundo dos espíritos. E posso falar por experiência pessoal, que já frequentei conscientemente, pelo menos uma vez na vida, e acho que ficou isso como um ensinamento, eu frequentei uma reunião mediúnica no mundo espiritual. É uma lição para todos nós. Então, o que eu preciso fazer? Me preparar para dormir bem. Me preparar para dormir o corpo, mas não o espírito. Então, rogar aos anjos guardiões, aos espíritos protetores, aos mentores do nosso centro espírita, que nos permitam o trabalho e o estudo no mundo espiritual enquanto o corpo dorme. A gente pode fazer uma compensação. Eu acho que, se a gente for levar em conta tão somente a presença, acaba sendo maquinal, né? Acaba sendo uma rotina na qual a gente se vicia. E a gente pode ser útil onde quer que a gente se encontre, né? A gente pode ser útil aos espíritos, a gente pode ser útil aos benfeitores, independente de estar ou não na casa espírita. Então, o processo de educação mediúnica é que vai ajudar a gente a se equilibrar com a mediunidade que a gente tem. Esse processo de emancipação ele é muito importante, porque se você orar e rogar aos bons espíritos nesse período de emancipação do sono fisiológico nosso, com certeza a pessoa será assistida. Inclusive, esse ano, eu lancei um novo trabalho, chama Desperte para o Sono, justamente para a gente tomar esses cuidados ao dormir, que é muito importante. Sim. Muitos processos obsessivos se dilatam na parte da emancipação. Também. E aí, eu buscando subsídio em Kardec, tem um vasto, né, sobre isso, e também em André Luiz,
ele conta, eu não vou saber agora de mente o livro, mas acho que é no capítulo 7 desse livro, Mundo Maior? Mundo Maior, alguma coisa assim. Mas assim, ele conta que ele foi convidado a estar durante o período de sono, né, nosso aqui, numa reunião de estudos, no qual 200 eram inscritos, 200 pessoas já tinham conhecimento espiritual, eram, né, convidados a participar. Olha só, hein? Já tinham um conhecimento espiritual, do espiritualismo e tudo. Desses 200, só 20 participava. Olha só. Que interessante. E não é só fisicamente que há essa evasão. Olha só, durante a emancipação da alma também há. E desses 20, faltava um ou dois, não me lembro. E o André Luiz ficou esperando a coisa se dar. Aí o fulano falou assim, ó, por um outro lá, vai atrás do ciclano que ele não veio ainda. E André Luiz foi junto. E ele estava num pesadelo, preso a um pesadelo. Por quê? Olha só, isso me tocou muito. Aí o André Luiz pensou que o cara ia falar assim, pô, acorda aí, né, meu, vamos lá, né, vamos com a gente, tá atrasado já. Não, o cara ficou parado e André Luiz esperando que ele, né, ajudasse o cara. Ele falou, não, isso aí é a ação dele durante o dia. Ele falou mal de um cara que estava morto para a família e o cara à noite foi tirar satisfação com ele. Olha só como que é essa dimensão. E aí atrapalhou ele na questão de se emancipar e ir para o estudo. Né? E sem falar que às vezes a gente vai dormir com o estômago cheio até a tampa. Assistimos programas de televisão absolutamente dispensáveis. Frequentamos um jogo de futebol pela televisão e nos envolvemos com a torcida presente ao estádio, mesmo de longe. Sim. Ruminamos problemas do cotidiano. Às vezes vamos dormir de mal da esposa ou do marido, brigado com a sogra, brigado com o vizinho. Quer dizer, não faz uma prece para dormir. Que jeito vai para o mundo espiritual? Não tem como. Eu até brinco, né? O cara quer assistir um filme pornô e aí, ao emancipar, ele quer encontrar a Madre Teresa de Calcutá. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não é bem assim. Não vai acontecer isso. Não vai. O cara assiste um filme de terror, ele quer encontrar Santo Agostinho na porta do quarto. Não vai encontrar, meu amigo. Não. A questão é a afinidade mesmo. Sim, né? É sintonia de pensamentos. Okay? Então, daí a necessidade, quando a gente não pode ir no centro espírita, se comportar como se estivesse num deles, entendeu? Eu não consigo ir no trabalho mediúnico, eu vou tentar me comportar como se eu estivesse num trabalho mediúnico, né? Restringir a alimentação para que não pese para o corpo físico, restringir o tipo de conversação, lembrar de ler um bom livro, uma página ou outra, né? Conviver mesmo em família, isso aí facilita muito para a gente ir ao encontro dos espíritos no mundo espiritual no sentido positivo e produtivo. Não, legal. Aqui, não sei se você viu o nome, né? É a Resenha Espírita. A gente vai resenhando aí. E essa resenha eu trouxe um pouco do futebol, né? Trabalhei um tempo com futebol, então tem muita resenha. Então, resenha espírita. Então, a gente vai fazer um bate-bola curto, tá? Vou fazer algumas provocações, você vai falando de acordo aí, ok? Tá bom. Ok. Um fato. Um fato? Pressa, não. Um fato. Que te fato é Jesus. 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 É o fato mais impactante da humanidade. Sobre todos os aspectos que você analisa, Jesus é o fato mais impactante da humanidade. Sua vida. A minha vida é uma bênção. Essa vida minha, rapaz, eu tenho até medo. Brincadeiras à parte, minha vida é uma bênção. Eu fui muito, mas muito beneficiado nessa existência. Não só você, a gente mais ainda, viu? Com certeza. Jesus. Ali, Jesus, o alfa e o ômega, eu gosto muito dessa definição do Evangelho de São João, né? O alfa e o ômega. Jesus, a gente ainda não tem noção da grandeza desse Espírito, né? Jesus é o princípio e o fim, Jesus é o alfa e o ômega, é o amor, né? Para mim é isso.
Tá. Kardec. Vixe, Kardec, meu amigo. Nós precisamos reverenciar muito Allan Kardec. É um exemplo extraordinário de perseverança, de lucidez, de inteligência, de boa vontade, de grandeza de alma. Kardec é o protótipo do homem do amanhã. Para mim, Kardec é o protótipo do homem do amanhã. É um homem sensato, é um homem equilibrado, é um homem de coração, tudo numa coisa só. Kardec, ou como se diz popularmente, aí Kardec é o cara, meu. Kardec é o cara. Falando em cara, esse mês nós comemoramos, né, a data do Chico Xavier. Chico Xavier. Chico Xavier, eu tive a oportunidade de estar com o Chico Xavier 2 vezes, e conversei com ele na primeira vez, tive a oportunidade de conversar com ele. Chico Xavier, os espíritas não sabemos ainda o tamanho de Chico Xavier, os séculos dirão. Hoje, Chico Xavier já tem mais de 500 livros editados. Em nenhum deles, em nenhuma frase, existe nada em dissonância ao Evangelho e à obra de Kardec. Então, posso contar um fato? Claro, à vontade. Aqui a resenha é por sua conta. Tá bom. Então eu vou contar um fato. Pede licença para a dona Hélia aí, senão a dona Hélia vai pegar minha orelha. Tá bom, a baixinha tá lá fora, trabalhando para variar, né? Uma vez, Ale, queridos amigos, isso me foi uma experiência que me mexeu um pouco comigo no tocante à figura de Chico Xavier. Uma vez, uma senhora de nossas relações perdeu o marido num acidente de trânsito. E ela ficou muito chocada, e claro, aquele problema do luto, e um acidente de trânsito, está vivo agora, daqui a um minuto não está mais. Então, não dá tempo de você se acostumar com a ideia, e ela buscou muito uma carta psicografada do marido. Buscou muito, em muitos lugares. Inclusive no Chico Xavier, teve lá em Uberaba também, em outros centros, né? Me parece que também foi no Bacelli. Então, ela estava querendo ganhar uma mensagem do mundo espiritual para ver se ela conseguia se conscientizar. Mas um dia, um mentor, vamos dizer assim, um espírito mentor de uma casa espírita, não muito espírita, meio que umbandista, mas com já Kardec presente também, meio mesclado, o mentor do centro, o guia espiritual do centro, falou para ela o seguinte, falou, minha irmã, você fica tranquila em seu coração, porque você vai receber uma carta do seu marido, mas não será pelas mãos do príncipe. E ele estava se referindo a Chico Xavier. Então, a espiritualidade, obreira do bem, disse para aquela mulher que Chico Xavier é como um príncipe no mundo espiritual. Você vai receber a carta do seu marido, mas não adianta você ir lá, porque não vai ser o príncipe que vai trazer a carta do seu marido. E realmente ela recebeu uma carta do marido por um outro médium, e aquilo foi impactante para mim, porque aí eu comecei a prestar mais atenção ainda na figura de Chico Xavier. Eu estava recém-chegado na doutrina espírita, à época, faz mais de 30 anos isso, e aí eu comecei a visualizar a grandeza desse homem, a grandeza moral de Chico Xavier. Aliás, você tem noção de quantas mãos Chico Xavier beijou? E de todo tipo, ao longo de sua vida, porque ele beijava a mão de todo mundo que beijava a mão dele. E morreu de velho, não morreu de doença de ninguém. Então, Chico Xavier é o príncipe. Se estivesse hoje, né, encarnado, continuaria com certeza. Faria a mesma coisa. Então, Chico Xavier, para mim, é o príncipe no mundo dos espíritos, entendeu? Onde Jesus é o rei. Nossa, pessoalmente, estou falando pessoalmente. Não, tranquilo, é muito válido. Um desejo. Um desejo? Rapaz, que seja feito a vontade de Deus sempre, né? Mas ele sabe mais do que eu preciso, né? Desejo que Deus seja feito sempre a vontade de Deus. Um propósito. Aprender a ser bom.
praticar o bem, até aprender a ser bom naturalmente, porque ainda tem medo de voltar para o umbral. Você sabe, a gente não... Eu tenho... Não me assusta não, vai. Não, mas você sabe que a gente não vai para o umbral. Sim. A gente volta para o umbral, porque não vai, ninguém vai se não esteve lá, entendeu? Não existe anjo decaído. Verdade, verdade. A gente não vai para o umbral, a gente volta para o umbral, né? Então, o meu medo, eu pratico bem ainda, meio interessado em não voltar para o umbral, entendeu? Mas a verdadeira caridade, né? Kardec trata muito bem disso. Ela tem um componente, como diz Emmanuel Kant, né? Do desinteresse. Sim. Só que ainda essa caridade, né, essa benevolência, né? Ainda a gente não consegue. A gente faz a beneficência, que é o ato do bem, do bom, mas já estamos caminhando. Ó. Antigamente eu não gostava do Navarro e matava ele. Hoje não, a gente já tolera. E assim vice-versa. Reconcilia-te com o teu adversário, vai perdoando. Vai perdoando 70 vezes 7 vezes. Isso. Olha, para a gente encerrar, quero te agradecer de coração. Tá? Muito obrigado. Valeu mesmo. Eu é que sou grato. Não vi nenhuma pergunta mais assim mas eu creio que deu para a nossa primeira experiência, foi legal. Eu queria te convidar queria te agradecer de coração, agradecer a Hélia, agradecer ao Arthur, né, para dar no suporte se precisar aí, o Arthur. Sempre. E rogar a Deus que te abençoe e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Muito obrigado. Te convidar para fazer a nossa prece de encerramento. Opa, com o maior prazer. Muitíssimo obrigado por suas palavras. Muito obrigado pelo incentivo e pela oportunidade de estarmos aqui. Agradeço aos queridos amigos também que nos ouviram. Senhor Jesus, amigo incondicional de nossas almas, queremos te agradecer, Jesus, pela bênção do aprendizado, da amizade, da convivência fraterna. E queremos te rogar, sobretudo, Jesus, para que nos abençoe a todos que estivemos envolvidos nesses instantes em torno do teu Consolador e do teu Evangelho, para que nós consigamos nos conscientizar definitivamente das leis de amor e colocá-las em prática naturalmente. Abençoa o nosso querido Alê, Jesus, condutor desse trabalho, os queridos amigos que nos ouviram, nos assistiram, e que tua misericórdia esteja sempre conosco, incentivando-nos a também sermos misericordiosos. Que assim seja. Gratidão, filho. Deus te abençoe sempre, viu? Obrigado. Um abração. Olha, por hoje é só. A gente vai encerrando aqui. Eu quero agradecer a todos. Se vocês puderem compartilhar, se vocês puderem dar o curtir para nós aí e compartilhar em grupos. Você pode compartilhar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, onde vocês quiserem, grupos, né, de WhatsApp, de centros espíritas, né? Então eu peço, porque às vezes muitas pessoas, muitos dirigentes também vão querer ter como uma base, como uma opinião ou com algum norte para que possa servir também de aprendizado para eles, ok? Eu estou agendando, tá, para poder colocar aqui para vocês na quarta-feira, se tudo der certo, eu vou trazer o nosso querido Fábio Fadel, grande amigo, irmão lá de São Paulo, tá, para a gente fazer um bate-papo doutrinado aqui no Resenha Espírita. Gratidão a todos que se empenharam na divulgação, no trabalho, no apoio. Gratidão mesmo, que Deus possa abençoar a todos, ok? Muito obrigado.